Querido povo de Deus, a paz do Senhor. Onde está o povo mais feliz da terra? Glória a Deus, que alegria poder estar aqui nesta noite e aqui adorar a Deus juntamente com os irmãos, receber a confiança do querido amigo pastor Osiel para falar à igreja sobre seus cuidados pastorais. Para mim é muito honroso poder estar aqui e também ser trazido por este casal que veio ali de Santa Luzia do Tide, nosso irmão Luan, nossa irmã Rebeca, que cuidaram de nós durante o dia de ontem e hoje, enquanto estivemos ali ministrando a palavra de Deus. Eu quero convidar a todos para, neste momento, abrir a palavra de Deus. Abra, por gentileza, sua Bíblia. Na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 2 e versículo de número 9. Enquanto você está abrindo a Bíblia Sagrada para conferir a leitura, eu quero louvar a Deus pela iniciativa desta igreja, através de seu pastor, em fazer a obra de missões, enviar pessoas onde nós não conseguimos chegar. Obra missionária é assim: ou você vai ou você manda alguém, e se você não está indo, você precisa mandar alguém. Onde seus pés não puderem chegar, as suas mãos precisam alcançar. Não deixe de fazer isto. Uma igreja que não se preocupa com os perdidos, ela está perdida em si mesma. Não dá para pensar que você de fato é um crente em Jesus se você não ama os pecadores. A Bíblia diz que Deus quer, é o querer de Deus, que os homens se salvem e que venham ao conhecimento da verdade. Se esse desejo não está em seu coração, certamente o seu coração não está alinhado com o coração de Deus. Corra para perto dele, aproxime-se do Senhor, e neste crescimento em intimidade com ele, o seu coração também vai desejar o que ele deseja. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2 e versículo 9, diz assim: Deus te abençoe, minha irmã, Deus galardoe teu feito. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você pode dizer amém? Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, se possível. Nós acabamos de ler um texto sagrado que está inserido na primeira carta do apóstolo Pedro, quando ele escreve para o conhecimento da igreja e também um confronto à igreja. Ele está falando da experiência daqueles que, diferentemente dos que o reprovaram o Senhor Jesus, rejeitaram a Jesus, e ele fala para aqueles que não se comportaram desta forma. Ele está dizendo que Jesus é a pedra rejeitada, a pedra que os edificadores rejeitaram, aqueles que eram destacados como lideranças religiosas, haviam rejeitado Jesus, descartado Jesus, reprovado Jesus. Mas ele fala à igreja: vocês são diferentes, vós sois um povo diferente. E o apóstolo Pedro usa uma linguagem que já houvera sido utilizada pelo próprio Deus, dirigindo-se ao povo de Israel. Mas há uma diferenciação muito clara nos primeiros termos utilizados por Deus para os primeiros termos utilizados por Pedro quando fala da natureza do povo. O Senhor, quando se referiu ao povo de Israel, depois da saída do Egito, ele faz com que o povo passasse por um processo de desintoxicação, caminhando pelo deserto alguns meses, a fim de que aquela máxima do Egito, aquele sentimento de escravidão que passou tanto tempo na cabeça deles, passaram muito tempo só apanhando e fazendo tijolos, não conseguindo se enxergar como um povo, como uma nação, e Deus os faz caminhar pelo deserto por algum tempo, até que cumpre a palavra que havia sido dada a Moisés pelo próprio Deus, quando ocorreu aquela linda experiência diante da sarça. O Senhor falou a Moisés: olha, eu estou te enviando a um povo, porque eu ouvi o clamor do meu povo, eu ouvi e eu desci para livrá-lo, e eu estou te enviando lá, e eu irei arrancar aquele povo de lá, e como prova de que eu estou falando contigo aqui,
será aqui um encontro que eu tenho marcado com o meu povo. Eu vou trazê-los para cá. E Deus faz aquilo que prometeu. De forma assombrosa, o Senhor manifestou o seu braço. Ele quebrou a maior potência militar de então, o Egito. Ele arruinou a economia de uma nação poderosa, somente para confrontar e mostrar para todos que Ele é Deus. E os deuses do Egito foram envergonhados desde o Nilo. Heródoto dizia que o Nilo, o Egito era uma dádiva do Nilo. Eles adoravam o Nilo, dizendo que o Egito dependia dele. E Deus arrebenta, humilha o Nilo, humilha os deuses adorados, como os deuses de cara de sapo, piolho e o fogo. A atenção que se dava ao primogênito, Deus sai mostrando: nenhuma dessas divindades são deuses, Deus sou eu. E Deus arranca o povo de lá, e quando tira, faz-os trilhar pelo deserto. E agora o Senhor, depois de 3 meses, Ele diz assim: chegou a hora de um encontro na minha presença. E eu gostaria que, se possível fosse, você abrisse a sua Bíblia em Êxodo capítulo 19, mas deixasse essa parte de Pedro marcada na sua Bíblia. Você vai voltar para lá. E o Senhor fala ao povo da seguinte maneira, 19:4: vós tendes visto o que eu fiz aos egípcios, isso que eu acabei de narrar para os irmãos rapidamente, de forma condensada. E o Senhor Deus disse: vós tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, eu tomei vocês para fazer aprender a voar. Glória a Deus. E vos trouxe a mim. Agora ele diz uma palavra que é condicionante. Enquanto que Pedro usa a palavra vós sois, ele agora vai usar um condicionante e dizer vocês serão. Este povo do Egito, este povo de Deus que havia saído do Egito, Deus fala com eles e coloca 2 condicionantes que eu preciso que você preste atenção a isso. Aqui diz: agora pois-se diligentemente. Eu quero que você repita, diga diligentemente. Ouvir a minha voz. Então, ouvir a voz de Deus com diligência. Você sabe que diligência é atenção, é aplicação. O contrário seria negligência. E não é para ouvir a minha voz com negligência. É para você ouvir e considerar. Vocês vão ter que atentar para aquilo que eu estou falando. Não é coisa para entrar por aqui e sair por aqui. Não é como certos conteúdos de professores que nos ensinam conteúdos para a gente fazer uma prova e depois não aplicar mais nada na vida. Deus está mostrando: a palavra que eu vos dou é uma palavra que vai reger a vida de vocês. A palavra que eu vos dou será uma palavra que vai moldar a vida de vocês, que vai transformar a vida de vocês. Então, se diligentemente ouvirdes a minha voz. E agora ele diz assim: e guardardes o meu concerto. Ele está dizendo: vocês terão que fazer uma aliança comigo, vão ouvir a minha palavra. E isso precisa gerar em vocês comprometimento. Não vai valer de nada me ouvir e não gerar comprometimento, porque aqueles que após ouvir uma palavra de Deus, com ele não se comprometem, são pessoas que não entenderam o que Deus falou. Nenhuma palavra de Deus é sem propósito, nenhuma palavra de Deus é sem sentido, nenhuma palavra de Deus não tem um objetivo. A palavra de Deus sempre objetiva algo. E se você ouviu Deus falar com você e isso não gerou algum comprometimento, algum nível de aliança com Deus, você não entendeu o que Deus falou. E agora Deus está dizendo: se são 2 condicionantes: se vocês ouvirem a minha palavra diligentemente, se vocês guardarem um concerto comigo, então, diga assim, então, pronto, a partir daí, então sereis minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, mas vocês serão um povo separado. Depois vocês serão um reino sacerdotal, fala de sacerdócio e fala de reino. E também serão um povo santo, um povo separado e dedicado a mim. Estas palavras que o Senhor falou com o povo, falou para Moisés dirigir ao povo, falar ao povo. E o que é de mais interessante é que o Senhor, falando com Moisés a esse respeito, fale ao povo isto. Você pode perceber no capítulo 19 que Moisés dá pelo menos 6 subidas ao monte. Isso aqui a gente vai lendo e isso parece que passa despercebido. A gente olha assim como se tivesse ido lá e voltado, mas não foi. Ele vai, aí Deus fala, ele desce. Aí Deus fala de novo com ele, manda ele lá e fala, e desce. Ele vai, volta.
E eu não estou falando de um monte que hoje as pessoas no meio do seu turismo sobem em 4 horas. Naqueles dias a subida de Moisés equivalia a uma caminhada de 30 horas de subida. Pegando todos os horários do dia, a caminhada de 30 horas. E Deus chama ele e fala com ele, ele desce para falar com o povo. E em meio às suas subidas e descidas, Deus diz ao povo: olha, eu quero que vocês se santifiquem hoje e amanhã. No terceiro dia, vocês terão uma experiência diante de mim. Moisés, quando subiu aquele lugar, ele teve uma experiência com Deus. Uma experiência transformadora na presença da sarça. Ele viu a sarça arder, não se consumir. Ele ouviu a voz de Deus, aquilo trouxe assombro a ele. Ele teve uma experiência da mão que ficou leprosa, da vara que se transformou em cobre, e depois em vara mais uma vez, da mão que ficou leprosa, mas também foi curada. Ele teve experiências marcantes com Deus, e ele ouviu Deus falar com ele. Ele não desce mais do jeito que subiu, ele desce diferente. E agora Deus está dizendo: chegou a hora de trazer o povo aqui, para descer de uma forma diferente que vai subir. E eu quero que vocês se santifiquem hoje e amanhã. E no terceiro dia alguma coisa vai acontecer. Irmãos, eles entenderam que esse processo de santificação seria se separar os homens das mulheres, tomar um banho, mudar a roupa, e foi isso que eles entenderam. Primeiro dia eles fazem isso, segundo dia eles fazem isso, no terceiro dia, aí vem mais uma palavra de Deus dizendo assim: quando vocês ouvirem uma buzina soar longamente, eu quero que você guarde essa palavra longamente. Quando a buzina soar longamente, então vocês subirão ao meu encontro. Antes disso não subam, porque se subir morre. Só que no terceiro dia começa a acontecer coisas extraordinárias, coisas espantosas. Glória a Deus. Eles saem das suas tendas, olham para a direção do monte, e eles percebem que o monte está fumegando. E olha que aquele monte não era um vulcão, mas ele estava fumegando. Algo diferente estava acontecendo. Eles percebem que uma nuvem copulou o monte, e aquela nuvem que fez uma cópula no monte, dela saíam raios, aleluia, relâmpagos, trovões. E no livro de Deuteronômio, não mais em Êxodo, fala que há um registro que o povo olhava, a impressão que dá é que o povo fazia assim, para olhar para debaixo da nuvem, e eles começaram a ver uma luz semelhante à luz de safira. E quando viram tudo aquilo, logo na sequência, a trombeta soou longamente. Irmãos, eu sou muito tentado a pensar que aquela trombeta soando não era um sopro de homem. Em cima da montanha não tinha ninguém humano. Um sopro, pastor, o senhor é músico, o senhor sabe o que é instrumento. Instrumento de sopro não tem quem consiga soprar por 1 minuto ou mais. Não é verdade? Um trompetista, ele tem que tomar fôlego, ele vai tocando e vai, renova o toque. Quem toca o clarinete, quem toca o trombone, quem toca o trompete, quem toca qualquer instrumento de sopro, ele não passa muito tempo soprando. Mas o que estava na montanha, que soprava e que fazia a trombeta soar longamente, era o próprio Deus. Não é convocação de homem, é convocação de Deus. E quando a trombeta soar longamente, vocês vêm e sobe para cá. Sou eu chamando vocês para uma experiência na minha presença, uma experiência comigo, uma experiência transformadora. Vocês irão ouvir a minha voz. Esta voz gerará em vocês uma aliança no coração. E vocês serão, a partir daí, reino sacerdotal. Se comportarão como povo comprado, como nação santa. Aleluia. O fato, irmãos, é que a trombeta começou a soar. E quando a trombeta soou longamente, eu não posso imaginar o tamanho do sopro e do toque longo da trombeta. Mas quando isto aconteceu, a Bíblia diz que eles falam para Moisés: Moisés, vamos fazer um acordo. Você sobe lá. O senhor vai lá. Aí o senhor escuta Deus. E o que Deus lhe falar, você desce aqui, fala com a gente e a gente se acerta.
Moisés sobe. Lá se vai umas 30 horas, pastor, lá mesmo, mais uma. Quando chega no meio do caminho, não chega lá ainda, o Senhor diz assim: desça e diga ao povo que não suba mais, que se subir morre. Por que Deus fala desta forma? Moisés diz assim: o povo disse que eu suba, ouça e diga para eles. E Deus diz, lá em Deuteronômio fala: ah, se fosse assim, mas não é. Deus identifica a intenção do coração. Às vezes palavras não correspondem aos sentimentos. Às vezes palavras são apenas tapiações. A boca fala que o coração está cheio, mas o homem tem uma triste habilidade de fingimento, de tentar tapiar, só que diante de Deus não dá, não cola, não rola, não dá certo, não combina a tapiação. Ele é o Deus que sonda os corações, Ele lhe conhece melhor do que você mesmo. E Deus disse: ah, se fosse assim, diga ao povo que não suba mais, porque se subir morre. E por que Deus protesta desta forma? Porque aquele povo com quem Deus quis oferecer a eles uma experiência íntima, pessoal e profunda, eles resolveram terceirizar o seu relacionamento com Deus. Sabe, irmãos, algumas vezes nós ficamos pensando: por que nós não conseguimos fazer a obra de Deus segundo o padrão de Deus? Quantas vezes a gente começa a dizer assim: por que a gente não consegue? Jesus já ensinou direitinho, diz como é que é. Os apóstolos, eles fizeram, a gente não consegue. Teve homens de Deus ao longo da história da igreja que fez, e a gente não está conseguindo. O que é que está faltando? Eu recorro a esse texto para explicar. Sabe, irmãos, a obra de Deus precisa ser feita no padrão de Deus. Para fazer a obra para Deus, uma obra para Deus exige credenciamento oferecido por Deus. Glória a Deus. Se Deus não lhe credenciar, você não consegue fazer no padrão. Se você não tiver experiências profundas com Deus, você não vai fazer. Jesus encontra com os discípulos e ele começa a falar: olha, vocês estão aí no meio dessa tarefa árdua do trabalho de vocês, eu estou agora chamando vocês, vocês venham a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eu tenho uma tarefa para vocês fazerem, mas esta tarefa que vocês vão fazer, que vocês vão realizar, será fruto de vocês atenderem ao meu chamado: vinde, e eu farei. Quem opera é Deus, quem operacionaliza é Deus, quem capacita é Deus. E isto é fruto de experiências profundas na presença dEle. Deus estava querendo oferecer ao povo de Israel uma experiência íntima profunda, para que eles tivessem uma experiência que gerasse neles uma identidade com o Senhor, para eles se tornarem povo representante de Deus em qualquer lugar. Seria uma nação missionária. Onde quer que existisse um povo, eles chegariam com a presença de Deus e iriam mostrar Deus ao povo. Mas você jamais conseguirá apresentar Deus a ninguém sem antes ter conhecido a Deus. Experiências com Deus lhe qualificam para ser representante de Deus. A gente vê isso na Bíblia toda, vai vasculhando e vai encontrando. Antes de Paulo ser quem ele se tornou, ele teve uma experiência que desmoronou, desconstruiu, quebrou, esfarrapou o homem de coração orgulhoso, fez uma restauração, uma transformação. Deus carimba uma identidade nele e ele se torna homem de Deus, representante de Deus. Isaías, para fazer o que fez, teve que ter uma experiência com brasas, não da casa dele, não da cozinha dele, não da casa do pai dele, mas brasas que saíram do altar de Deus e queimaram a boca dele. Aleluia. Jeremias recebeu uma palavra de Deus tão forte que diz assim: se você aprender a separar o santo do profano, você será como a minha boca. Você deseja ser instrumento de Deus na terra? Você deseja ser canal de Deus na terra?
Você deseja impactar a geração na qual você vive. E se lembre de uma coisa: você não tem responsabilidade com a geração que passou. O século passado não precisa ser explicado, justificado por você, não. Aqueles que já passaram, você não tem responsabilidade, nem nenhum tipo de responsabilidade com eles. A responsabilidade que você tem é com a geração na qual você vive. Você precisa passar pela terra, e durante o tempo que passou pela terra, gerar, proporcionar, edificar, promover, realizar alguma coisa para a glória de Deus. Segundo a experiência que você tem com Deus, você precisa de uma experiência com Deus para fazer obras segundo o padrão de Deus. Aquele povo resolveu terceirizar seu relacionamento com Deus. Parece que isso se assemelha aos nossos dias. Amamos quando temos um pastor que conhece a Bíblia e que mastiga a Bíblia para nós e nos apresenta uma palavra com tanta riqueza. Vocês têm um presente de Deus aqui, mas você não pode viver de comer uma palavra que apenas o seu pastor mastigou para lhe dar. Você precisa ter suas experiências junto do altar. Você precisa ler a Bíblia, ter a revelação de Deus. Você precisa gastar tempo. Pare, pelo amor de Deus, de viver a vida dizendo: ore por mim, ore por mim, ore por mim. Não, você vai ter que orar. Pare de viver de carona de oração. Ore por mim, qualquer crise, qualquer situação, ore por mim. Irmão, por favor, ore por mim. Não, você vai orar também. Você precisa ter suas experiências com Deus. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Antes de Deus fazer coisas significativas através de você, Ele quer fazer coisas significativas em você. Antes de Deus fazer coisas grandiosas através de você, Ele quer fazer coisas grandiosas em você. Você precisa ter suas próprias experiências com Deus. É tempo de parar de terceirizar o seu relacionamento com Deus. Você precisa ter suas próprias experiências com Deus. Lá na frente nós encontramos Pedro retomando essa fala. O povo de Israel não foi representante de Deus na terra. Longe disso. Passou longe. Mas Deus, através deste povo, apresenta Jesus. O Senhor Deus havia falado com Abraão: em ti serão benditas as famílias da terra. Da descendência de Abraão que vem Isaac, Jacó, Judá, Pérez, Hezron, Arão, Abinadab, Nasson, Salmão, Obed, Jessé, Davi. Vem Davi, lança uma geração para cá, outra linhagem para lá, elas se encontram lá na frente. Vem Jesus à terra, e agora Jesus, ele é a bênção de Deus através de Abraão. Aqui Jesus aparece no meio deste povo, mas não apenas para esse povo, mas para as nações, porque sempre o projeto de Deus foi as nações. A experiência que Deus queria dar a Israel não era para Israel ser apenas detentora de uma experiência exclusiva com Deus, mas para, através da sua experiência com Deus, alcançar nações. O projeto de Deus é nações, o projeto de Deus é a terra, o projeto de Deus são os povos, e Ele agora toma e levanta de dois povos, através de uma quebra de parede de separação, levanta um povo a quem Ele chama de igreja, o corpo de Cristo. Aqueles que nasceram de novo, que receberam o nome escrito no livro da vida, aqueles que se tornaram nova criatura e passaram a viver em novidade de vida, aqueles que se tornaram casa de Deus, templo de Deus, tiveram suas experiências com Deus. E tudo isto é fruto de duas coisas: primeiro, ouvir Deus e fazer aliança com Deus. O padrão é o mesmo. Qualquer pessoa que aqui é crente de verdade, um dia ouviu Deus. Isso gerou compromisso com Deus. Irmão, se você não passou por isso, você ainda não é crente. Você pode ter se acostumado aqui dentro, pode ser filho de crente que se acostuma por aqui. Você pode ter gostado desse ambiente e se agregou. Um rapaz chegou na igreja, viu o conjunto cantando tão bonito, né? Aí disse assim: rapaz, eu acho que dava para juntar com esse povo aí. Aí se encosta, ele se agrega, mas não se converteu.
O ambiente é bom, irmão. Esse ambiente é muito bom. O ambiente é gostoso, a gente se alegra, canta. A música é boa. O clima, pastor, é tudo agradável. Esse é aqui que eu quero ficar. Mas só que essa pessoa nunca será instrumento de Deus se ele não ouvir uma palavra de Deus no seu coração, que gera comprometimento. Ou Deus lhe fala ao coração, ou você ouve a voz de Deus com diligência, isso gera aliança com Ele, comprometimento, ou você não é crente ainda. E eu começo a me preocupar, é ver tantas pessoas que estão conosco, que se congregam conosco. Meu irmão, eu não estou sendo irresponsável na minha fala, nem leviano. Eu pastoreio a igreja desde os 20 anos de idade. Hoje, aos 53 anos de idade, não são 3 dias que se passaram. Eu sei o que é pastorear a igreja. Nós temos na igreja pessoas de todos os níveis espirituais. Gente que é crente, gente que não é crente mesmo. Adão vivinho. A carne chega e escorre a salmoura, vivinha. E enquanto não ouvir uma palavra confrontadora de Deus, não se converterá. E se não se converte, não tem aliança com Deus. E se não tem aliança com Deus, tampouco terá paixão pelo perdido. E eu fico muito preocupado com pessoas que estão na igreja, congregam na igreja e não têm paixão pelo perdido. A impressão que eu tenho é que ele ainda não é crente. E olha que eu não estou apontando dedo para você não, eu estou falando. Se Deus está falando ao seu coração e você, o seu nível de comprometimento com Deus é raso, é porque ainda não houve uma palavra transformadora no seu coração. Quem sabe se é hoje. Hoje Ele está lhe confrontando. Eu quero você para mim. Eu quero você na minha presença. Eu quero você me conhecendo de perto. E você vai levantar a mão e dizer: eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Tem um hino muito lindo que diz assim: o meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Se você, eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Você quer? Eu quero se aproxime dele. Você precisa crescer em intimidade com ele e dizer: meu amado é o mais belo. E você vai dizer isso para ele? Milhares. Você tem essa intimidade para dizer isso? A revelação de Deus chegou para você a esse ponto. Você sabe falar isso com consciência? Milhares de milhares. Eu digo a você assim: você já iniciou essa escala de crescimento de Jesus? E deixa eu te falar uma coisa: eu vou passar a eternidade toda conhecendo a Ele e não vou terminar. Tamanha é a profundeza do conhecimento de Cristo. Mas eu preciso começar esse conhecimento agora. Um conhecimento que gere aliança com Ele, comprometimento com Ele, pacto com Ele, negócio com Ele, fechado com Ele. Aí o apóstolo Pedro, acreditando que a gente creu, Pedro, o apóstolo, e agora o versículo está na tela, eu quero que você olhe para ele.
O apóstolo está crendo que a gente ouviu a palavra, fizemos compromisso, recebemos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Ele está acreditando que a gente abriu o coração. E ele diz assim: então vocês são. Ele está contando que a gente é. Você tem coragem de olhar para perto de alguém assim e dizer assim: irmão, eu sou? Diga aí. Tem coragem? Olhe para alguém que está do seu lado e diga assim: eu sou. Tem coragem não? Diga assim: eu sou. Eu sou. Você é? Ele está acreditando que a gente é. Tomara que seja, né? Vós sois o quê? Geração eleita. Eu faço parte da igreja. A eleita é a igreja. Eu faço parte dessa geração. Você faz parte? Você se alegra com isso? Diga assim: eu sou. Amém. Geração eleita. E mais o quê? Quando a condição de geração eleita é que o chamado de Deus me alcançou. De sacerdócio real é um tipo de comportamento que você para de viver para si. Sacerdote não vive para si. Sacerdote não pode, coitado, nem escolher a roupa. Não pode, né, o bichinho, né? Já vem o padrão, é assim, 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 assim. Dá-lhe uma roxa, um aperto, bota um negócio, mas outro, uma mitra, uma placa. O padrão não é o dele, o padrão é o de Deus. Ele não vive para si. Sacerdote vive para Deus em função do povo. Sacerdote não vive mais para si, tadinho. Não tem direito nem de trabalhar para comer. Ele tem que receber porque ele não vive para si. Herança não tem, terra não tem. Por quê? Ele não vive para si. Eu pergunto: tu vive para quem? Pastor, se torna vergonhoso as oportunidades que temos para pedir oração. Todo e qualquer pedido de oração que fazemos, vocês vão ficar com raiva de mim não, né? Permaneça aí bem bonitinho, viu? E nem vão cansar, né? Não, nada. Então tá bom demais. Às vezes que a gente dá oportunidade ao povo para pedir oração, sai cada pedido que Deus olha assim, mas rapaz, não se importa com ninguém, só consigo. Pastor, ore por mim por causa disso, ore por mim, e mais isso. E quando não é por ele, é com alguém ligado a ele. Vivendo para si. Sacerdotes vivem pelo povo. Que nesta noite, se fosse dada oportunidade, você deveria chegar diante de Deus. Continua, meu filho, tocando, acho tão bonitinho você tocando. Deus te abençoe. Eu tenho até um presente para dar para ele, pastor. Fechado? Fechado. É tu, é o outro. É os dois. É de dois logo, de dupla. O seu pedido de oração deveria ser assim: eu quero orar e me associar aos demais irmãos para que Deus reverta a situação desse bairro, liberte as pessoas que estão escravizadas da droga. Eu quero orar juntamente com os irmãos para que Deus quebre as correntes que oprimem o Brasil, para que Deus abra a porta de salvação dentro da Mauritânia, onde quem chega lá e é identificado como cristão não é deportado, é morto. Eu quero orar para que Deus continue salvando almas daquele lugar. Quero orar pelo Cazaquistão, Paquistão e quantos ramos que tiver naquela região. Isso é função de sacerdote. Sacerdote peleja, sacerdote comparece diante de Deus. Igreja, pare de viver para si. Pare de focar em si mesma. Foque em Deus. Ore, interceda. Viva para Deus em função do povo. Se você é, então viva como sacerdote. Nação santa. Você é santo. Ser santo é ser dedicado a Ele. Faça de conta que eu estou santificando este microfone para mim. Só quem fala nele agora sou eu. Se o obreiro quiser dar uma palavra, escolha outro. Meu filho, isso aqui é para mim, foi santificado para mim. Deixa eu te falar. Se tu és santificado a Deus, precisas viver para a glória de Deus. Fostes comprado por um alto preço. Ali diz:
é um povo adquirido. Deixa eu te falar, no mercado de escravos nós estávamos escravizados, e o preço que nos era oferecido para ser pago por nós era um preço bandido, de vil concupiscência, um preço nojento. Os nossos valores eram vícios, desgraças e pecado. Nós fomos comprados por um alto preço, preço de sangue, e já que fostes comprado por um alto preço, glorificai a Deus no vosso corpo, no vosso espírito. Você foi comprado, foi retirado do mercado e depois colocado em liberdade. O preço é alto. Você é um povo adquirido. Você faz parte daqueles que foram comprados e arrancados, tirados de circulação. Levante as suas duas mãos assim e diga: Senhor, eu te agradeço pelo privilégio de ser geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Agora deixa eu te falar, você agradeceu pelo privilégio. Coloque uma coisa na sua cabeça e não deixe ninguém tirar isso. Não existem privilégios sem responsabilidades. O privilégio de ser este povo ligado a Deus, o privilégio de ser alguém totalmente ligado ao Senhor, com experiências com Deus, geram em nós uma responsabilidade. Olha a finalidade, ali está a natureza da igreja e a finalidade da igreja. Natureza, tudo aquilo que está falado naquilo que eu acabei de dizer. Finalidade, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Escute bem o que eu estou lhe falando. Você não pode negar a sua missão. Se você tem essa natureza, você precisa cumprir esta missão. Pastor, é porque a minha chamada não é essa. Nunca mais diga isso. Todo e qualquer crente, a ele foi dada a responsabilidade de levar pessoas a Cristo. Mas é porque eu só aprendi a tocar o teclado. Continue tocando, meu filho, o teclado, mas você vai levar pessoas a Cristo. Pastor, meu negócio é abrir porta, fechar porta, passa para dentro, passa para fora. Não, isso aí é uma função operacional aqui dentro da estrutura da igreja. Mas a sua missão é levar pessoas a Cristo. O meu negócio é soprar no instrumento e é bonito demais, mas você precisa levar pessoas a Cristo. Você precisa reconciliar. Pastor, onde é que tem isso na Bíblia? Por favor, coloque no telão. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, do capítulo 5. Por favor, segunda carta aos Coríntios 5:17. E veja lá o que é que está escrito. Olha, vê que esse negócio é com você. Olha, assim que se alguém está em Cristo, diga eu. Pronto. Nova criatura é, diga eu. As coisas velhas já passaram, diga aconteceu comigo. Eis que tudo se fez novo, diga é isso mesmo. Pronto, é tudo com você. Aí diz assim: tudo isto provém de, quer dizer, tudo que isso aí que aconteceu provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. E nos deu o quê? Não, você vai dizer tudo. E nos deu o quê? Ministério é serviço. O serviço de reconciliar pessoas. Quem nasceu de novo recebeu esse ministério. Ele deu para quem? Para quem nasceu de novo. Para quem tem, para quem tem, cadê quem tem nome escrito no livro da vida? Quem dê? Cadê? Pois ele te deu um ministério. Ele lhe deu um serviço. Reconciliar pessoas. O próximo versículo esmiuça isto, quando diz assim: isto é, ele agora detalha. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós. Tem uma palavra de reconciliação aí. Tem uma palavra de reconciliação aí. Tem uma palavra de reconciliação aí. Pastor, é porque não tem não. Então você vai ter que aceitar Jesus de novo, meu filho. Então nós vamos ter que reavaliar essa sua conversão, se é de verdade ou é de brincadeira. Eu citei um versículo no início da minha fala, valorizando, dando o reconhecimento da devida importância da obra missionária, que diz que Deus quer que os homens se salvem, é um desejo de Deus. E se Deus quer que os homens se salvem,
e você não quer, você está distante dele. O senhor ficava com raiva se eu lhe chamasse aqui pertinho? Vem aqui, ô homem crente, me abraça aqui, só com esse braço. É de propósito, irmão. Eu estou bem pertinho dele aqui. Pronto, comecei a sentir o coração dele agora. Acelerou um pouquinho. Se segura, viu? Sabe por que eu estou sentindo o coração dele? Porque eu estou colado nele. Se ele começar a se emocionar, é capaz de me contagiar. Se ele for andando para lá, eu vou ter que ir agarrado com ele. Nós vamos junto. Se ele acelerar o passo, eu vou junto com ele. E se andar mais lento, a gente vai também pertinho. Deus está lhe chamando para fazer isso. Deus está lhe chamando para vir para perto, para que você sinta o que Deus sente, para que os projetos de Deus entrem em você. Aleluia. Quem é você? De fato, você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Então você cumpra a sua finalidade, anuncie. Sabe, pastor, ministérios, dons ministeriais, eles são sacados do meio da igreja. São daqui que surgem os pastores, são daqui que saem os profetas, os mestres. É daqui que são sacados. E nós estamos vivendo dias difíceis, quando pessoas vivem um padrão espiritual tão baixo que não querem se dedicar a Deus. Já há quem pense até que no meio da geração desses jovens não vai surgir novos pastores. Eu não consigo acreditar nisso. Eu acredito que Deus vai continuar levantando missionários, pregadores, pastores, obreiros do meio da igreja. Mas para isso é necessário que um padrão espiritual seja elevado. Pessoas que tenham suas experiências com Deus. E você precisa parar de pensar que vir ao culto no domingo à noite é tudo. Por favor, não falte este culto. Mas não falte também o culto de ensino, não falte a escola dominical, não falte a reunião do ciclo de oração. Não é o conjunto, é a reunião de orar. Não pare de orar em casa, não deixe de levantar pela madrugada, não deixe de ter suas experiências com Deus. Você precisa conhecer a Jesus mais de perto, para ter suas experiências com Deus e poder transmitir Deus quando você abrir a sua boca, quando você chegar em algum lugar. Essa cidade está lhe esperando. Este bairro está lhe esperando. Esse estado está lhe esperando. Este país está lhe esperando. As nações lhe esperam. Mas para que você seja embaixador de Deus, que é o próximo versículo que fala, para que você seja embaixador de Cristo nestes lugares, nestas ruas, nesses bairros, nesse estado, nesse país e nas nações, você precisa ter uma identidade com o país de onde você é. Experiências do céu para representar Deus na terra.